Hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença nesses dois módulos de alimentação. Esse aqui é o nosso módulo de alimentação da coxilha agrícola, vocês já conhecem bem. E esse aqui é um outro módulo do mercado que é trabalhado aí, de vez em quando a gente encontra ele. Muita gente me pergunta, né, qual que é a diferença do nosso módulo em matéria de resultado. E eu sempre explico para o cliente o quê? Que um dos pontos importantes do nosso módulo de alimentação é o sentido que estão dispostos os insertos e as chapas de desgaste no módulo. Se vocês observarem aqui, ó, ele está como se fosse um espiral, uma rosca até o fim. Ou seja, não importa de onde vem o material colhido na plataforma, ele vai mandar no mesmo sentido de giro do rotor. Então ele facilita o trabalho do rotor. Já nesse caso aqui, ó, vamos observar, como na plataforma caracol, esse módulo desenvolve o mesmo trabalho, que é pegar nas duas pontas e trazer para o meio. Então ele vai centralizar o material e mandar no meio do rotor. Então vai ter um acúmulo de material maior centralizado, o que não vai ser tão prático o trabalho como no caso daquele módulo ali. Um outro detalhe importante, e a gente volta para cá novamente, é o fato de que esse módulo não altera em nada a originalidade do seu equipamento. E um dos pontos mais importantes é o fato de que ele não anula a caixa de pedra do seu equipamento. Por quê? Porque, ó, o objeto estranho, quando vem, ele é rapidamente rebatido para a caixa de pedra, porque ele tem área de contato. Agora vamos ver nesse caso aqui, se esse módulo vai conseguir com a mesma eficiência rebater o objeto estranho. Vamos ver aqui então, ó. Como esse módulo, em vez de ter área de contato, ele tem essas lâminas que direcionam o fluxo para o meio, o módulo de alimentação ele gira para frente. Então o que acontece? Só de olhar, o que a gente já consegue imaginar? Que tudo que vier, esse módulo vai conduzir para o meio, como ele gira para frente, ele vai engolir para dentro da colheitadeira, porque ele não tem área de contato. Então ele não tem como rebater o objeto estranho. O que vier de objeto estranho, ele vai engolir e vai mandar para dentro da colheitadeira. Diferentemente desse cara aqui, que quando encontrar algum objeto estranho na lavoura, ele vai rebater de maneira eficiente e vai mandar para a caixa de pedra. Uma outra coisa que eu observei foi a diferença no peso. A hora que eu fui colocar esse módulo aqui nesse tambor e esse aqui nesse tambor, eu pude perceber o quão mais pesado, mas muito mais pesado é esse aqui em relação a esse cara. Esse aqui é um módulo que vai exigir menos esforço do motor na hora do trabalho, na hora de girar esse módulo. Já esse cara aqui, como tem um peso muito maior, a dificuldade com certeza vai ser maior, o que gera mais esforço do motor e gera mais consumo do combustível. E tem um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, achei interessante também. Dá uma chegada aqui, Felipe. O nosso módulo de alimentação, ele não muda a originalidade do equipamento. A originalidade do equipamento, ou seja, a gente usa os mesmos componentes. Eixo, polia, flange, rolamento, tudo original da colheitadeira. Eu vou pegar a polia com a flange e posiciono aqui. Eu tenho até o desenho me indicando qual que é a posição correta, onde a flange vai ficar. Depois eu parafuso usando os parafusos originais da colheitadeira, fixando a flange ao módulo. Já nesse outro exemplo aqui, observe, vem pelo lado de cá que vai dar para ver melhor. Observe aqui, que aqui já é um sistema diferente. E eu não consigo utilizar o sistema original da máquina, porque ele já vem com uma flange meio diferente aqui, né? O que eu fico imaginando, como que vai ser o processo de manutenção, na hora de tirar, colocar. Não sei, acredito que vai ter um pouco mais de dificuldade, porque o sistema original é bem mais simples. Foi um outro ponto de observação que eu pude reparar aqui. Eu há algum tempo vi um vídeo na internet onde o fabricante desse produto aqui estava tentando direcionar para o cliente o porquê que esse aqui ia ter menos dano mecânico no grão e colocou os outros módulos, inclusive o módulo original da colheitadeira, como sendo o vilão do dano mecânico no grão. O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre isso, pode chegar um pouquinho mais perto, Felipe? O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre isso é que dano mecânico no grão não é papel do módulo de alimentação. Dano mecânico no grão é papel da trilha. Então, quando eu tenho uma trilha eficiente, eu gero menos dano mecânico e coloco o grão com mais qualidade no graneleiro. Então, isso é meio que uma falácia dizer que o módulo de alimentação vai dar menos ou mais dano mecânico no grão. Módulo de alimentação visa melhorar o trabalho da colheitadeira, a performance dela, velocidade de deslocamento,
consumo de combustível, não qualidade de grão, como eu vi nesse vídeo. E ali ele tentou posicionar para o cliente que não, que a espiga do milho viria, ele conduziria a espiga do milho, ele iria intacta para dentro da colheitadeira, quando o módulo original pegaria a espiga e bateria no meio dela, quebrando a espiga e danificando o grão. Isso não é verdade. Por quê? Porque quando a espiga vem pelo canal embocador até o módulo de alimentação, ele não sobe na vertical. Ele é posicionado nas esteiras na horizontal. Então ele sobe de lado, ele não sobe na vertical de frente. E isso faz toda a diferença, porque quando ele chega aqui, ele tem um espaço posicionado e é enviado para dentro da colheitadeira. Então, gente, não caia nessa falácia de dizer que módulo de alimentação melhora a qualidade de grão. O que melhora a qualidade de grão é trilha eficiente. E aí já é papel do côncavo e não do módulo de alimentação. Então, se você estiver em dúvida sobre qual tipo você vai usar na colheitadeira, a minha sugestão, utilize o módulo de alimentação que não altera a originalidade da sua colheitadeira e nem anula a caixa de pedra. Ou seja, não vai tirar a segurança do seu equipamento na hora da colheita no meio da lavoura. Já pensou você ter que parar a tua colheita porque o módulo de alimentação acabou engolindo objeto estranho, danificou o rotor, gengiva do rotor, picador? Quanto tempo vai demorar para você colocar essa colheitadeira novamente em uso? Esse cara aqui vai continuar mantendo a proteção da sua colheitadeira lá em cima, ó, e você vai ter menos risco de ter qualquer tipo de dano com relação à caixa de pedra, com relação a esse dispositivo tão importante da sua colheitadeira na hora da colheita. Então vamos falar das duas principais diferenças sobre esses dois módulos. Vamos falar primeiro das qualidades desse cara aqui. Esse módulo de alimentação não anula a caixa de pedra do seu equipamento, ou seja, ele vai manter a integridade da sua máquina sempre lá em cima, muita segurança na hora da colheita. Esse módulo trabalha no mesmo sentido de giro do rotor, então ele vai direcionar a massa colhida no mesmo sentido de giro, facilitando o trabalho do rotor na hora de pegar o material colhido e mandar para a trilha. Esse módulo de alimentação é feito em chapa de aço 1045 temperado com ligas especiais, feito para resistir a cultura mais abrasiva, como por exemplo a do arroz. Então é de material muito resistente, vai durar demais na sua colheitadeira. Já esse cara aqui, ele anula a caixa de pedra do seu equipamento. O trabalho dele tende a direcionar o fluxo de massa para o centro, ocasionando um acúmulo maior de massa colhida no meio do rotor, o que pode dificultar o trabalho da colheitadeira, elevando a carga do motor e promovendo mais consumo de combustível na sua colheitadeira, anulando a caixa de pedra, trazendo risco à sua operação, podendo danificar rotor, gengiva, picador, entre outros componentes da sua máquina. Então, se você tiver em dúvida sobre qual o módulo você vai utilizar na sua colheitadeira, recorra ao módulo que é certificado pelas principais instituições de ensino do país, como por exemplo o NIMEC, Núcleo de Inovação, Máquinas e Equipamentos da Faculdade Federal de Pelotas. Esse cara aqui é o único do mercado que tem certificação e tem os seus resultados homologados para garantir segurança para o produtor na hora da colheita. E um outro detalhe importante, mais importante do que você usar um produto de muita qualidade na sua máquina, é você saber que quando você precisar de qualquer peça de reposição, você vai ter disponível no mercado. Esse cara aqui tem uma indústria capacitada e que permite que você tenha acesso a qualquer tipo de peça de reposição, seja um inserto, parafuso, porca, chapa de desgaste, qualquer peça de reposição, no momento em que você solicitar. Já esse cara, não sei, vamos ter que perguntar para eles aqui, mas relatos me apontam que produtores precisarão de peças de reposição por causa de desgaste nas lâminas ou porque empenou lâmina e não conseguiram, não tiveram peça de reposição. Isso é uma coisa que você tem que se preocupar. Por quê? Porque problema e necessidade só vem na hora do uso, na hora que você está precisando. Já pensou você precisar de uma lâmina dessa daqui, solicitar e não ter para repor? Aí você vai ter que comprar um módulo tudo de novo porque não tinha uma lâmina para repor. Nesse caso aqui, se você precisar de uma chapinha de desgaste somente desse módulo, a fábrica, a Coxilha Agrícola vai ter para poder fornecer para você.